Ninguém. Pois é, cara. Cara, eu vejo que um dos maiores problemas da democracia aqui no Brasil é que o povo é burro. Burro mesmo no sentido de não pensar. Porque, Sim, porque as eleições ano que vem, por exemplo, você falou que é uma boa oportunidade a gente colocar pessoas que vão fazer a diferença lá no sim. poder. Beleza. Mas o problema é que são influenciadores da internet, atores, atrizes de novela e tal, que o brasileiro segue, assiste ele na televisão, gosta do trabalho dele na novela, no filme ou na música, mas e não escuta o que ele fala sobre política, porra nenhuma, mas vota no candidato que ele defende só porque gosta dele. Isso é Então, um absurdo. eu acho que o problema do brasileiro é não pensar, cara. E você acha que tem Sim. alguma estratégia para abrir o olho desse povo que é ignorante, que torce para o político dele como se fosse um time de futebol e não dá o braço a torcer, para trazer ele para o Então, lado certo? tem a mudança cultural que a gente precisa fazer. A esquerda dominou áreas importantes, né? Então, a esquerda, ela dominou os professores, a educação, ela dominou a arte, dominou os artistas e ela dominou a mídia, ela pegou os jornalistas. Você pegou essas 3 áreas, pronto, você dominou a cultura do país. Acabou. Por isso que a cultura do país está na mão da esquerda e por isso que o QI do brasileiro médio é 83. Tá? Por isso que você tem macaco que chega a 90 de QI e o QI médio do brasileiro é 83. Tá? Então a gente tem 68% da população com QI menor do que de macaco. Então só isso aqui gera coisa para dar impeachment no presidente, para pegar e mandar prender o ministro da Educação, só por causa disso. Porque o problema não é a democracia. Você tem outros países democráticos onde as pessoas são absurdamente mais inteligentes. Então a gente precisa de uma mudança cultural. Por isso que a gente tem o projeto do Missão é formar as universidades de direita. Então nós queremos ter escolas voltadas para a direita, universidades voltadas para a direita. Então nós queremos ter artistas de direita, artistas de qualidade, tá? Artistas de direita, professores de direita e jornalistas, inclusive, que já temos também, graças a Deus, de direita. Precisa ter a mudança cultural para as pessoas começarem a eleger pessoas que têm histórico. Eu, por exemplo, estou levando meus projetos, inclusive, para Guarulhos. E eu não tenho mandato, tá? Mas estou levando meus projetos aqui para Guarulhos para tentar entrar via vereadores que eu conheço, já com projetos de lei importantes para a cidade. Tá? Eu sou engenheiro. O que eu faço? Eu analiso o problema, identifico o problema e resolvo o problema. É isso que eu faço. Eu tenho 31 anos de indústria, eu tenho 15 anos lecionando na universidade, tá? Para engenharia de produção, engenharia de materiais, engenharia mecânica. Tá? Então você tem que votar em pessoas que tenham currículo, que tenham histórico de resultados. Mas aqui não. Aliás, uma coisa que já era uma preocupação da democracia nos Estados Unidos, quando quem podia votar eram os chamados homens bons. Não era qualquer pessoa que podia votar no início nos Estados Unidos. Você tinha que ser casado, você tinha que ter trabalho, você tinha que ter moradia, para você ter direito ao voto, para você ser considerado cidadão. E eu não lembro quem foi que falou, se foi Benjamin Franklin, alguém do tipo assim, que falou que o ideal é que todo cidadão pudesse votar, toda pessoa pudesse votar. Só que dessa forma, a gente incorre no risco de uma pessoa ganhar para presidente sem ter nenhuma capacitação e ganhar Uhum, simplesmente por ser carismático, por ser popular, que é o que acontece. exato. Porque o Lula tem qual capacitação, por exemplo? Nenhuma. É o cara que ele pegou um serviço de ajudante de metalúrgico e não conseguiu preservar os próprios dedos. O cara é o cúmulo da incapacidade. E é esse cara que a gente colocou para presidente 5 vezes, porque a Dilma foi poste dele 2 vezes. Então a gente elegeu 5 vezes um total e completo incapaz. Uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem histórico de resultados, mas é uma pessoa carismática. Uhum. E eu percebo que esse carisma dele consegue contagiar principalmente aquelas pessoas menos instruídas, né? Porque hoje, quando você pega uma eleição para presidente, misteriosamente, depois que a oposição da esquerda está quase ganhando a eleição, aí entra por último os votos do Nordeste e acabam
virando o jogo. E assim, não sei, né? Há algumas teorias aí, não vou nem arriscar em falar elas aqui, senão a live cai e tudo mais, mas eu percebo, cara, que a democracia é um erro estatístico, se a gente for considerar apenas quantidade absoluta de votos. Talvez o modelo americano, da forma que é, através dos colégios eleitorais, talvez fizesse mais sentido e seria mais democrático de fato, né? Porque, igual você citou no começo aqui do programa, se, por exemplo, às vezes tem aqui 5 pessoas nessa sala, numa democracia de números absolutos, se 3 pessoas decidirem que eu devo ser degolado, isso vai acontecer, porque a democracia prevê uma questão dessa. Então, eu acredito que, do ponto de vista da estrutura do país, eu acho que a primeira coisa para mudar teria que ser a parte da educação, só que isso é a longo prazo, né? Sem perspectiva nas próximas décadas. Mas, de imediato, talvez transformasse o nosso modelo, né, de política no sentido tecnocrático da coisa. Eu te digo no seguinte sentido: por exemplo, a pessoa, para ela dirigir um veículo, ela tem que provar aptidão, não só do ponto de vista técnico, como também psicológico, através dos exames psicotécnicos. Só assim que ela recebe um documento para poder dirigir. Agora, em contrapartida, para você votar em quem vai dirigir o seu país, você só precisa ter idade. Igual um adolescente de 16 anos. Ele bebe, cheira, fuma, transa, e tipo assim, e pode eleger quem vai dirigir o país dele, mas não pode ser responsabilizado pelos próprios atos. Olha que contradição assim, gigante. Enquanto a gente não sanar as contradições que temos aqui do escopo da Constituição Federal, eu acho que a gente está fadado e a miséria definitiva. Você pode ser analfabeto, não saber nada de política, só andar na rua na hora de votar, pegar qualquer santinho, digitar lá e apertar confirma, para cumprir com o que você tinha que fazer. Sim. É isso que acontece. Eu lembro quando... Tem até uma música que fala, né, do Legião Urbana, né, que comemora o voto dos analfabetos, né? Em vez da gente acabar com o analfabetismo, a gente permite que o analfabeto vote. Para mim, analfabeto não tinha que ter o direito de votar, porque é mais um incentivo para ele ser alfabetizado. Eu quero que não existam analfabetos. Eu não quero... Isso é o mal da esquerda. Ela sempre distorce a realidade e faz parecer que é uma coisa boa. Porque em qualquer país sério, onde você tem uma pessoa que quer o bem do país, não vai ser inadmissível para ele que analfabetos não possam votar. Vai ser inadmissível que existam analfabetos. E convenhamos, gente, que saber ler e escrever está longe de ser uma das coisas mais difíceis do mundo. É uma coisa que requer baixíssima capacidade cognitiva para você conseguir minimamente ler e escrever. Então a gente tem que acabar com o analfabetismo. Não fazer analfabeto votar. Né? Você falou uma coisa interessante, né, que é curioso como essas coisas popularizam, né? Você falou, a democracia é um erro estatístico. Sabe quem falou isso, né? Quem? Eu falei isso. Ah, você falou? Lá, isso. Quem falou isso aí fui eu. E por que eu falei isso? Porque justamente quando se criou um dos maiores memes da história do Brasil, que é do brasileiro QI 83, né? Onde eu fiz essa conta, peguei os dados, fiz a conta, tá? Para calcular justamente quantos brasileiros tinham QI inferior a do que um macaco chegava. E eu falo, gente, se a maioria decide e 68% dos brasileiros têm o QI inferior a um macaco, não tem como a democracia dar certo. Ela é um erro estatístico. Foi exatamente isso que eu falei. É legal como essas coisas se popularizam, depois até se perde do Douro. Mas quem falou isso? Eu. Isso foi absurdamente replicado. Que bom, fico muito feliz. A gente precisa mudar o Brasil muito culturalmente, porque quando se fala em Constituição, a Constituição... Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. A Constituição serve para quê? Para que tem que servir uma Constituição? Para montar as diretrizes do que o país, de que maneira que o país ele pretende se posicionar enquanto nação. Por exemplo, quais são as obrigações, né, deveres e direitos que a pessoa tem que ter. Que medo, que medo. Então, aí que tá. Porque as diretrizes, né, ou a direção que a gente coloca para um país, ela pode mudar de acordo com o ambiente, de acordo com o tempo. Então, não posso fixar isso numa Constituição, tá? Aí se fala obrigações, se obrigações eu vou obrigar quem? Eu falo, tem duas palavras que eu odeio, proibir e obrigar. Tá? Duas palavras que eu odeio. Eu entendo que elas são necessárias, algumas coisas devem ser proibidas e algumas coisas devem ser obrigatórias, mas são duas palavras que eu odeio. Então, sempre que for proibido ou obrigar, opa, vamos pensar muito bem para se algo vai ser proibido ou obrigatório.
Direito. Aí vamos lá, o que é um direito? Eu entendo como direito o justnaturalismo. Acho que o direito inalienável é a questão da vida, a liberdade e a propriedade. É isso que eu entendo como direito. O resto é construção social que político quer usar como palanque aí para ser eleito. Essa você acertou. Essa é muito boa, tá? Tem um direito que é mais importante do que o direito à vida, que é mais natural do que o direito à vida. Porque ninguém pode te garantir direito à vida. A gente pode tentar colocar que é crime alguém atentar contra a sua vida. Mas Sim. garantir a vida é impossível. Impossível. Qual que é o direito mais natural que a vida, que qualquer animal tem? É o direito a se defender. Exatamente. Eu não tenho como garantir a minha vida frente a um ataque, tá? Mas eu tenho que ter o direito de, pelo menos, me defender. Esse direito a gente não tem no Brasil. A gente não tem sequer o direito de se defender. Porque para me defender, eu preciso usar todos os... Se a minha vida está em risco, eu tenho que ter o direito de usar todos os meios necessários para isso. Sim. Se eu não posso comprar uma arma, e a arma, tem uma frase que eu sempre falo ela, que eu gosto muito, que fala que agora esqueci o nome do cara, o Abraham Lincoln, né? Adoro essa frase que fala assim: Abraham Lincoln fez todos os homens livres, mas Samuel Colt fez todos eles iguais. Né? Samuel Colt é o cara da arma, a Colt. Se eu quiser matar qualquer mulher que eu quiser, praticamente, nesse país, talvez tenha uma ou outra aí que eu não consiga, mas via de regra, qualquer uma eu vou conseguir. Se eu quiser matar uma mulher qualquer, a qualquer momento, inclusive desarmado, eu posso. A única chance que ela tem de não ser morta por mim é se ela estiver armada. Eu como homem, ela como mulher. Então a arma é uma ferramenta de equivalência de poder. Não se fala tanto do empoderamento feminino. Sabe o que empodera uma mulher? Arma de fogo. Exatamente. Isso empodera uma mulher. Isso empodera uma mulher, tá? Agora, a Constituição, ela tem que servir, claro, para os direitos naturais, entendo, não direito à felicidade, direito à moradia. Como que eu garanto direito à moradia? Eu obrigo o pedreiro a fazer casa para as pessoas? Entendeu? Não faz sentido. Como que eu garanto direito à escola? Eu obrigo as pessoas a serem professoras, se ninguém quiser? Agora, a Constituição tem que servir para limitar o Estado. Até onde o Estado pode ir com você? Então, o Estado ele não pode interferir na sua religião. O Estado não pode interferir no seu direito de se defender. O Estado não pode interferir na sua propriedade privada. A liberdade. Se você cobre IPTU, se você cobre PVA, não existe propriedade privada. Você está pagando o aluguel do bem que é seu. Ele não é seu. Você não tem a propriedade, você tem a posse. Então, você entende como a dificuldade de mudar é que a cultura do Brasil ela está muito errada e o brasileiro não entende os direitos de verdade que ele deveria ter. Eu fiz um vídeo, que é uma coisa que eu quero mudar aqui em Guarulhos, questão de Zona Azul. Tá? Eu entendo a importância... Zona Azul tem aí em Minas Gerais, né? Da energia? Não. Zona Azul para separar o carro. Estacionamento rotativo. Ah, não. Rotativo tem sim. Não tem categorizado por cores assim, mas tem. Tem aquele talão eletrônico. Você tem que pagar para parar o carro. Isso. Eu entendo a importância desse estacionamento rotativo. São as pessoas que trabalham na região, vão parar o carro e ficar o dia inteiro, ninguém consegue parar no centro da cidade, por exemplo. Então eu entendo a importância. Só que não é justo que você vá parar 10 minutos para pegar um pão na padaria e tenha que pagar 1 hora de Zona Azul, de estacionamento rotativo. Não é justo, tá? Então, você tem que ter, por exemplo, um limite, né, 20 minutos que seja, porque o pobre, coitado, que todo dia vai lá pegar um pão na padaria que tem estacionamento rotativo, ele vai aumentar o custo dele com pão em 50%, por exemplo. Faz muita diferença. Então, se eu coloco um prazo, que o cara vai lá para o carro, bota no aplicativo, ó, parei, são 20 minutos, vou pegar meu pão e voltar, vou pegar uma pizza que eu pedi, vou comprar um sapato ali naquela loja e voltar, tá? Que eu diminuo o custo do cidadão, eu deixo mais dinheiro no bolso dele para ele poder gastar com outras coisas e não ser roubado pelo Estado. Eu aumento a rotatividade para as empresas, então eles vão vender mais, vão contratar mais pessoas, eu vou melhorar a economia com uma coisa relativamente simples. Eu fiz um vídeo explicando isso, falando, olha, para eu parar aqui nessa padaria, tá? Eu tenho que pagar a Zona Azul, por exemplo. Aí, é a minoria, graças a Deus que as coisas, pelo menos as pessoas que me seguem, elas costumam ser inteligentes, porque vocês entendem o que eu falo, né? Então aí, uns 2 comentários, dos 100 comentários, uns 2, né? As pessoas reconheceram a padaria aqui em Guarulhos, aí comentei, você não precisa pagar a Zona Azul, essa padaria tem estacionamento.
Falo, filho, não importa. Se a padaria botou um estacionamento, você tá pagando o estacionamento. Não, mas a padaria não compra nada. Você tá pagando no pão. Você acha que ele alugou aquele terreno, botou lá um segurança, isso tá saindo tudo de graça? Não tem almoço grátis. O teu pão custa mais caro. Os produtos que você vão comprar na padaria, eles custam mais caro. E para que você pagar esse custo extra se você pode deixar na rua? Pois é, e isso aí é uma aposto que essa pessoa que disse isso é daquelas que acreditam que o governo dá coisas grátis, né? Falar que no Brasil... Isso é a maior piada que tem. O Brasil é legal porque aqui a gente tem SUS, que é serviço público gratuito e de qualidade. Eu nunca vi uma frase tão imbecil quanto essa, cara. Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza, do meu lado está o Wilton Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?